Vamos lá, o poder e o propósito da oração. O que eu vou lhe ensinar hoje, eu aprendi aproximadamente quando eu tinha 21 anos de idade. 21, 22 anos de idade. Eu ouvi pessoalmente, tá? Os princípios que eu vou te ensinar, como todos os princípios que eu vou lhe ensinar e que eu sempre ensino, não são meus, certo? Claro que alguns eu aprendi por revelação, mas muitos eu aprendi de outras pessoas. E não há problema nisso, desde que você tenha praticado e tenha funcionado, tenha tido efeito na sua vida e hoje você tem resultado com isso, você tem experiência. Por quê? Porque princípios são eternos, princípios são atemporais. Então, o cara trouxe um princípio novo. Não, não existe um princípio novo. Princípio é princípio. Ele existe desde o princípio. Você descobriu agora, mas ele existe desde o princípio. E dos princípios que existem há muito tempo é a oração. Mas a oração foi colocada numa caixa religiosa. E hoje eu queria falar para você sobre o propósito da oração e o poder que você tem na hora que você ora. Vamos ver como o Espírito Santo vai fazer isso, tá? Mas antes, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Me responde uma coisa: o porquê você ora? Eu só quero que vocês compartilhem comigo. Mas vai lá no fundo do seu coração, tá? Não venha com frase pronta. Vai lá no fundo do seu coração. Por que você ora? Lá no fundinho, lá. Manda no chat. O porquê você ora. Vamos lá, meus amigos. Vem comigo, vem, meus amigos. Por que você ora? Para ter intimidade com o Pai. Ademir, você está aí, Ademir. Fazia tempo que eu não te via. Porque é a maneira que tenho para falar com Deus. Legal. O que mais? O que mais? Por que vocês oram? Ó, Enzio, por que você ora? Francine, por que você ora? Micaele, por que você ora? Nara, por que você ora? Paulo, por que você ora? Francine falou. Ricardo, por que você ora? Sebastiana, por que você ora? Tatiana, por que você ora? Wellington, por que você ora? Usuário 08-2020, por que você ora? Para pedir algo ou alguma ajuda, intervenção, orientação e tudo mais a ele. Me sinto perto de Deus. Certo. Beleza. Ok. Obrigado por aqueles que compartilharam aí, aqueles que estão escrevendo aí, pode continuar escrevendo. Pense comigo. Os hindus oram. Os muçulmanos oram. Boa, Micaele. Os umbandistas oram. Certo? Se a gente for parar para pensar, toda religião ora. Então, por que você acha que a sua oração tem mais poder do que a oração dessas pessoas? Já parou para pensar que toda religião ora? Não só a cristã, não só a evangélica, não só a católica, mas todas as religiões oram. Aprender, toda pessoa aprende a orar uma hora ou outra. E a pergunta é o porquê, ora, oramos. Estar em contínua conversa com o Pai dentro da palavra. Tá bom. Vamos lá, sem mais delongas. Presta atenção que aqui eu vou procurar ser rápido, tá? Na questão do contexto de ligar as coisas, eu vou procurar ser rápido e vou dar mais tempo para vocês absorverem, né? Quem já me ouve há um tempo vai entender com mais clareza, mas existe alguns poderes naquilo que eu vou falar hoje direcionado para oração, tá bom? Então vamos lá. Quando Deus colocou o homem na terra, ele deu o governo, domínio ao homem. Quando eu digo homem, estou dizendo humano, o que envolve homem e mulher, ok? Sobre a terra. Veja esses textos comigo. Então avalie esse texto comigo, anota a referência aí. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Gênesis 1, 26. Eu dei uma ênfase ali no domine ele. Aqui há uma grande importância. Deus não diz dominemo-nos, dominemo nós, dominemos juntos. Não, ele diz dominem eles. O que proporciona para o homem o governo sobre a terra. Deus tem o governo do céu. E quando ele cria a terra, ele dá esse governo ao homem. Presta atenção, domine ele sobre a terra. Governem eles. Essa palavra domine é a palavra no hebraico malaka, que significa, no contexto, reino, governo, poder soberano, poder real. Eu dou o governo da terra ao homem. Quando Jesus vem à Terra, ele fala muito sobre um reino. Você vê que Jesus nunca falou sobre cristianismo, nunca falou sobre religião, ele falou que vinha trazer um reino. E essa palavra tinha muita importância naquela época. Para nós, na maioria de nós, não entendemos o poder disso porque nós nascemos numa democracia, não dentro de um reino. E para eles fazia muito sentido, porque eles eram governados pelo reino de Roma, pelo governo de Roma. Portanto, eles entendiam quando Jesus vinha dizer: Eu vim trazer a vocês o reino dos céus. Portanto, Jesus veio trazer o reino. E aqui, nessa palavra, domine eles, ele já havia dado esse governo ao homem. Ó, eu dou governo para eles, eu dou um reino a eles. Ok? Então, a terra está sobre o nosso governo. Até esses dias eu fiz um vídeo falando sobre a mal. Muita gente fala isso. Por que há tanto sofrimento no mundo? Por que Deus permite tanta maldade no mundo? Deus permite porque ele deu o governo ao homem. Deus não está no governo da terra. Ele deu o governo a você. E a terra está do jeito que está porque ele deu o governo ao homem. O homem entregou esse governo a Satanás. Jesus veio, morreu para nos devolver o governo. Mas muitos de nós achamos que Jesus veio para nos trazer uma religião. Não, ele veio nos devolver o governo. Está o governo em suas mãos. Ok? Outro texto para correlacionarmos com esse, para você ver a importância. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Os céus é o governo de Deus, a terra é o governo do homem. Ele deu aos filhos dos homens. A terra está sobre o meu governo e sobre o seu governo. Anota isso, por favor, grava no teu coração. A terra está sobre o seu governo. Beleza. Para você ser legal na terra, legal do contexto de legalidade, tá? Para você ser legal na terra, você deve ser um ser humano. Ou seja, ser um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Aqui começa a chave do porquê orar é importante, tá? Você precisa entender isso aqui para você entender o poder e o propósito da oração. Só um ser humano tem legalidade na terra. Só um ser humano tem legalidade na terra. Só um ser humano tem ilegalidade na Terra. Fala isso introspectando. Isso não sei, nem sei se existe essa palavra. Mas fala de forma que entre em seu coração. Só o ser humano tem legalidade na Terra. Porque isso aqui traz chaves e princípios para várias coisas na sua vida. Só o ser humano tem legalidade na Terra. O que dá legalidade ao ser humano na Terra? Olha como é importante agora, outro assunto que nem está no tema, mas olha como é importante o seu corpo. Porque o que te dá legalidade na terra é ter um corpo. Quem não tem um corpo é um espírito. O espírito não tem legalidade na terra. Por isso que você não vê espírito andando por aí. O governo da terra é dado para o ser humano, que é um espírito, que possui uma alma e que habita num corpo. Se liga nisso aqui, ó. Todo espírito é ilegal na terra. Por isso, os demônios estão procurando possuir pessoas para poder fazer o mal através delas. Percebe a importância disso? Os demônios, eles não têm poder na terra se eles não entrarem num ser humano.
Eles podem influenciar, mas agir na Terra, ele só pode agir se eles possuírem um ser humano. Por isso que existem pessoas endemoniadas. Porque há um interesse grande do diabo de possuir corpos para que ele possa manifestar o mal através dessas pessoas. Como foi que Satanás conseguiu induzir Eva? Ele precisou entrar no corpo de um animal, a serpente. Não foi o próprio Satanás que veio e falou com Eva. Ele precisou entrar num corpo. A serpente deu legalidade. Pegou o princípio? Usuário, qual é seu nome? Me fala o seu nome, porque é muito estranho ficar chamando você de usuário. Parece que eu tô te chamando de drogado, né? O que tem os nefilins? Quem são os nefilins na sua visão? Eu vou seguindo porque não faz parte do assunto, mas fala aí para mim quem são os nefilins para você. E aí a gente continua o papo. Certo, você entendeu aí, Enio? Boa noite, Enio. Você entendeu que todo espírito é ilegal na Terra? Agora me fala, eu quero ver só que vocês respondam essa pergunta, tá? Deixa eu tirar da tela aqui. Deixa eu tirar também daqui. Por que, por que o, um espírito é ilegal na Terra? Fala aí pra mim. Eu entendi, Enio. Eu tenho. Aqui também tem um Enzio. Eu entendi que você é Enio e não Enzio. Por que um espírito é ilegal na Terra? Porque não foi criado para a Terra. Também, mas aí não é o fator principal que foi falado hoje. Por que um espírito é ilegal na Terra? Perfeito. Ele não tem um corpo. É isso. Toda pessoa que não tem um corpo é ilegal na Terra. Presta atenção nisso. O que acontece com você quando você perde o seu corpo? Você tem que ir embora. Tchau, tchau, tchau. É a famosa conhecida como morte. Certo? Então presta atenção nisso. Por favor. O seu corpo é importante. Porque é o seu corpo que dá legalidade para você agir na Terra. Agora pensa comigo. Deixa eu ver se eu vou falar isso no slide. Agora pensa comigo. Quem foi que criou essa ideia? Quem foi que criou isso? Cara, eu vou construir a terra, vou dar governo ao homem. Olha o que Deus fez. O que eu vou falar aqui vai soar como heresia, tá? Mas assista até o final. Deus construiu a terra, criou a terra, deu essa terra, o governo para os homens. E ele mesmo se fez ilegal na terra. Isso não é muito louco? Por quê? Porque Deus é espírito. Deus não tem um corpo. Aqui está o segredo do dominem eles e não dominemos nós. Dominem eles. Eles quem? Ser humano, que é um espírito, possui uma alma e habitam num corpo. Dominem eles. Da mesma forma que os demônios estão procurando possuir pessoas para fazer o mal através delas, o Espírito Santo está procurando corações rendidos para fazer o bem através deles. Porque quando um demônio ele possui uma pessoa, ele não precisa que ela se renda.
ele toma conta daquela pessoa, ele vai fazer um alvoroço, vai fazer uma bagunça na vida daquela pessoa. Já o Espírito Santo, ele mora em você, mas ele precisa da sua rendição. Ele não possui você sem você dar acesso a ele, ou seja, ele não viola o livre-arbítrio. O diabo viola o livre-arbítrio. O Espírito Santo não. Então grava o que nós falamos até aqui. Deus fez o homem. Por que Deus não deixou os anjos pregar o evangelho? Cara, você faz umas perguntas que eu não tenho resposta, tá? Ai, vamos nos manter no assunto. Depois, no final, nós respondemos algumas perguntas que não têm a ver com o assunto, tá bom? Vamos lá. Pensa comigo. Deus criou o homem. Olha a linha do tempo que nós estamos falando. Deus criou o homem, deu governo ao homem. O homem é espírito, alma e corpo. O corpo é o que dá legalidade para o homem viver sobre a terra. Os demônios estão procurando possuir um corpo para agir na terra. Por quê? Qualquer espírito na terra sem um corpo é ilegal. Certo? Beleza, vamos continuar. Olha que loucura agora. Por isso, o próprio Deus precisou se fazer homem para poder agir na terra com legalidade e salvar o ser humano. Para que Deus salvasse o mundo, ele precisou fazer o quê? Nascer e ter um corpo. Um corpo. Se tornou um ser humano para morrer pelos seres humanos. Aqui há um grande princípio também. Tem um salmo que eu não me recordo a referência, que diz assim: Deus colocou a sua palavra sobre o seu nome. O que isso significa? Significa que Deus coloca os seus princípios acima de si mesmo. Quando Deus determina um princípio, ele não quebra esse princípio. Já viu aquela frase, a palavra de um rei não volta atrás? Assim é Deus. Quando ele fala uma palavra, ele não vai quebrar essa palavra. Quando Deus definiu o princípio que os homens governariam a terra, ele não vai quebrar isso. Ele não vai vir na terra e fazer o que ele quiser, porque ele não tem essa legalidade. Ele tem esse poder, mas ele não tem essa legalidade. É um princípio que ele mesmo instituiu e ele não vai contra os princípios dele. Certo? Mas vamos lá. Portanto, presta atenção comigo. Portanto, o propósito da oração consiste em dar permissão para Deus intervir na terra. Olha que loucura. Olha o poder que está em suas mãos. Eu tive uma experiência da semana passada para cá. Uma aluna de mentoria que começou a mentoria comigo e um dos objetivos que ela queria era a transição de carreira. E dentro da mentoria, passou umas 2 sessões, nós conversamos sobre vários assuntos e chegou no limite para ela referente à carreira dela. E ela tinha que tomar algumas decisões, mas pensa comigo, ó que louco. Ela não aguentava mais o trabalho dela, o ambiente dela, mas ela também não poderia ficar largar esse ambiente, ficar sem emprego, sem dinheiro. Mas ela também não suporta mais ficar naquele lugar e ela sente de Deus é Deus que deu fim no ciclo. Inclusive, ela teve sonhos proféticos mostrando que era o fim do ciclo. Aí ela me pergunta: qual é a minha postura? O que devo fazer? O que nós fizemos? Vamos orar para que Deus intervenha na situação. Você não consegue mais ficar no seu trabalho, certo? Certo. Mas também você não pode ficar sem emprego, porque tem contas a pagar, as contas vão continuar vindo, certo? Ok. A única coisa que resolve a situação é nós pedimos uma intervenção. Nós oramos na semana passada, juntos, na sessão. Isso foi segunda passada. Essa semana, ela está em outro emprego. Em uma semana. Ó que louco.
E aí nós conversamos hoje sobre isso. E eu fiz a pergunta para ela: o quanto você acha que a sua oração pedindo a intervenção de Deus foi importante para que essa mudança acontecesse? É lógico que Deus poderia fazer sem ela pedir, certo? A intervenção. Deus pode. Porque eu queria fazer com que ela refletisse em algo. E que eu vou, eu falei isso para ela refletiu sobre isso e eu quero que você reflita sobre isso. Tem uma frase do Bill Johnson que eu não sei exatamente todas as palavras, mas eu lembro da ideia da frase que ele fala assim, ó: a vida cristã deve ser uma vida que sempre espera a intervenção de Deus, em todas as circunstâncias. Por que que eu quero que você reflita sobre isso? Por quê? O cristão, ele se comporta de que forma? Ele tenta fazer tudo nas forças dele. Não deu certo, aí ele ora para pedir a intervenção. A intervenção de Deus está em última hipótese. Ah, eu oro quando tudo deu errado. Quem se identifica com isso aí, manda no chat. Eu oro quando tudo deu errado. Tentei fazer nas minhas forças, não rolou, aí eu oro. Só que aí tem um segredo aqui que eu tô te mostrando hoje. É você quem dá permissão para Deus agir na terra. Porque você tem a legalidade. Você tem um corpo. O Espírito Santo mora dentro de você, você tem um corpo. Deus não tem um corpo. Jesus tem um corpo, mas Deus não tem um corpo. É você que dá a legalidade para Deus agir na situação. Então, quando você dá permissão para Deus agir, ele logo entra e age na situação. Se você não der permissão, logo ele não age. E nós costumamos a pedir a intervenção de Deus em coisas graves, uma enfermidade, uma doença, uma falta de recurso. Mas se nós começarmos a pedir a intervenção de Deus, declarar a intervenção de Deus, dar permissão para a intervenção de Deus em tudo que acontecer na nossa vida, logo começaremos a viver acontecimentos sobrenaturais todos os dias. Esperar a intervenção de Deus deve ser uma mentalidade natural para o cristão. Não é quando Deus intervém e você fala, uau, Deus fez algo sobre a minha vida. Não. A intervenção deveria ser o normal. Deveria ser o normal. E aí está o poder da oração, porque quando você ora, Pai, por exemplo, vamos falar sobre a intercessão, que é uma forma de oração. Tem uma pessoa enferma no hospital. Você ora, Pai, eu declaro agora a cura sobre ela. E eu peço que os anjos se movimentem no mundo espiritual a favor dessa pessoa, trazendo cura total e completa, no nome de Jesus. Quando você declara as palavras, você dá permissão para o mundo espiritual atuar em favor daquela pessoa. Porque você tem autoridade e governo. Porque Deus lhe deu o governo por você um ser humano, e Deus lhe deu autoridade por você ser filho. Então você está em Cristo. Logo, você tem, além de ser um ser humano, você tem uma nova criatura que é divina. Quando você declara palavras, o mundo espiritual se movimenta. Quando você age, o mundo espiritual age. O propósito da oração é dar permissão para Deus e os anjos agirem na terra. Vamos dar alguns exemplos, então, bíblicos. Exemplos bíblicos. Você se lembra quando Abraão estava na casa dele e apareceu anjos ali falando que iam destruir Sodoma e Gomorra? Isso dando um exemplo de antiga aliança. E aqueles anjos que eram o próprio Deus, em corpos de homens, falaram, vou destruir. E Ló estava lá em Sodoma. E Abraão, sendo um ser humano que tem corpo, tem legalidade na terra, disse: Deus, tu vai destruir uma cidade inteira, tendo 50 homens justos lá?
Deus fala assim: não, se tiver 50 homens justos, eu não destruo. Não encontrou 50. Se tiver 40, se tiver 40, eu não vou destruir. Se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Abraão, que era um homem de fé, entendendo o poder que ele tinha, ele começou a conversar, dialogar com Deus, para que Deus não fizesse aquilo que já estava no plano do coração dele fazer, mas que Abraão interviu na situação. E Deus respondeu à intervenção dele. Quando Deus quis destruir o povo de Israel no deserto por causa do pecado absurdo que eles cometeram, o próprio Moisés interviu. Pai, se tu destruíres eles, o que vão falar de ti? Não faça isso com eles. O Senhor trouxe até aqui para destruí-los. Pelo poder que Moisés tem por ser um ser humano e ter legalidade na terra, Deus, ele ouve Moisés. Quando Deus vai agir na terra, ele vai precisar de um ser humano. Ou seja, Deus precisa de você. Vamos dizer que, se não 100%, 99,9% dos milagres que aconteceram na terra aconteceram por intermédio de um ser humano. Digo isso porque Deus, ele pode sim sair da caixa dele em algum momento. Não vou colocar Deus numa caixa, tá? Não, Deus só vai fazer dessa maneira. Não, nunca coloco Deus numa caixa. Mas fale para mim um milagre que aconteceu, pode ser na Bíblia ou fora dela, que não foi por intermédio de um ser humano. Fala aí para mim no chat. Um milagre que não foi por intermédio de um ser humano. Vocês não acharam nenhum milagre mesmo? Vocês estão com medo de falar? Vamos passar então. O ser humano tem o poder de dar legalidade para Deus agir na terra e também dar legalidade para o diabo influenciar a terra. O ser humano, você tem o poder de dar legalidade para Deus agir na terra e dar legalidade para o diabo agir na terra, através de você. Por quê? Porque você tem um corpo. Você tem legalidade. A sua oração tem poder, pois você tem autoridade e governo para dar permissão para Deus e os anjos agirem na terra. Suas palavras e suas ações movimentam o mundo espiritual. E o último, ore, declare, libere palavras no mundo espiritual e físico. Suas palavras declaradas com fé são pontes. Era para ser pontes aqui, né? Tá, pontos. São pontes que Deus usa para transitar na terra. As palavras que você libera
se tornam pontes que Deus transita na terra. As ações que você tem no dia a dia são pontes que Deus transita sobre a terra. O propósito da oração é dar permissão para Deus agir na terra. O poder da oração é que ela pode mudar qualquer circunstância, pois o homem e Deus trabalham em parceria. A Bíblia nos diz que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, Deus não opera sozinho e o homem não opera sozinho. Os dois operam juntos. Por isso que Deus precisa de seres humanos com fé ousada, que estão rendidos, para que possam ser parceiros dele para transformar a terra. Por isso que Jesus disse: seja feita seja feito na terra como é no céu. Ele pediu para que nós orássemos dessa forma. Por quê? Porque se não orarmos, se não declararmos, seja feita no céu como é na terra, não vai acontecer. Porque a terra está sob nosso governo. O céu já está tudo certo, tudo concretizado.